Olá! Seja bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Nove. Parque. Ele ia dizer que tinha mandado bem no poema, mas dizer isso seria muito pouco. Ela foi a única pessoa da sala que leu seu poema como se fosse mais do que a lição de casa. Recitou como se tivesse vida, como se botasse algo para fora. Foi impossível tirar os olhos de Eleanor enquanto ela não parou de ler. Ainda mais impossível de tirar os olhos dela do que já era para Parque. Quando ela terminou, muita gente aplaudiu. O Sr. Stisman a abraçou, o que foi totalmente contra o código de conduta. Oi, mandou bem na aula de inglês. É o que Park pretendia dizer, ou talvez. Estou na sua turma de inglês. Aquele poema que você leu estava legal. Ou você está na turma do Sr. Stisman, né? É, bem que eu percebi. Park pegou seus gibis, depois o taekwondo da quarta-feira à noite, mas esperou até a manhã de quinta para ler. Eleanor. Aquele mestiço idiota sabia com certeza que ela andava lendo gibi. Ele chegou até olhá-la algumas vezes antes de virar a página, como se fosse assim, educado. Sem dúvida, ele não era um deles, os diabos do ônibus. Não conversava com ninguém no ônibus, muito menos com ela. Mas ele tinha alguma coisa com os outros, porque quando Eleanor sentava a seu lado, todos a deixavam em paz, até a Tina. Tinha vontade de ficar sentado ao lado dele o dia inteiro. Naquela manhã, quando Eleanor entrou no ônibus, teve a sensação de que ele estivesse esperando por ela. Ele estava lendo um gibi chamado Watchmen, e os desenhos eram tão feios que ela nem se deu o trabalho de espiar, ou ler junto, algo assim. Ela gostava mais quando ele lia X-Men, mesmo que ela não entendesse muito o que estava acontecendo na história do X-Men. Era pior do que o General Hospital. Eleanor levou algumas semanas para sacar que Scott Summer e Ciclope eram a mesma pessoa. E ainda não tinha entendido muito bem qual era a da Fênix. Mas como não tinha mais nada para fazer, seu olhar zanzou até o gibi feioso. E então ela começou a ler, e de repente estava na escola, o que foi mega estranho, porque eles mal chegaram à metade da história. E foi uma droga, porque significava que ele terminaria de ler o gibi durante a aula e levaria uma porcaria tipo ROM para o caminho de volta. Só que não foi assim. Quando Eleanor entrou no ônibus à tarde, o mestiço abriu o gibi do Watchmen bem onde haviam parado. Ainda estavam lendo quando chegaram ao ponto que ela descia. Havia tanta coisa acontecendo, os dois ficavam vidrados em cada quadrinho por, minutos inteiros. E assim que ela se levantou para sair, ele lhe entregou o gibi. Eleanor ficou tão surpresa que tentou devolvê-lo, mas ele já tinha se virado. Ela guardou o gibi no meio dos livros, como se fosse algo secreto. Depois desceu do ônibus. Leu o gibi mais 3 vezes naquela noite, deitada na cama de cima do beliche, acariciando seu velho gato rabugento. Depois colocou a revista na caixa para dormir, para que nada lhe acontecesse. Parque. E se ela não o devolvesse? E se ele não pudesse ler mais a primeira edição de Watchmen, porque emprestara para uma menina que nem havia pedido nada e que provavelmente nem sabia quem era Alan Moore? Se ela não devolvesse o gibi, estariam quites. Acabaria com aquela história toda do caramba, é só sentar. Caramba. Não, não acabaria.
E se ela não devolvesse? E se ela o devolvesse? O que ele deveria falar? Obrigado? Eleanor. Quando ela entrou no ônibus, ele estava olhando pela janela. Ela entregou-lhe o gibi e ele o pegou. 10. Eleanor. Na manhã seguinte, quando Eleanor entrou no ônibus, havia uma pilha de gibis no lugar dela. Ela os pegou e se sentou. Ele já estava lendo. Eleanor guardou os gibis na mochila e olhou pela janela. Por algum motivo, não queria ler na frente dele. Seria como deixar que ele assistisse ela comendo. Seria como admitir alguma coisa. Mas ela pensou nos gibis o dia todo. E assim que chegou em casa, subiu na cama e os tirou da mochila. Eram todos do mesmo título: O Monstro do Pântano. Eleanor jantou sentada com as pernas cruzadas em cima da cama, tomando cuidado extra para não espirrar nada nas revistas, porque cada edição estava intacta. Não havia nenhum cantinho dobrado, mestiço bobo e perfeito. Naquela noite, depois que os irmãos e a irmã pegaram no sono, Eleanor acendeu a luz de novo, para que pudesse ler, quando o barulho eles faziam dormindo. Ben falava enquanto dormia, e Maisie e o bebê roncavam. Mose molhou o colchão, o que não fez barulho algum, mas mesmo assim incomodou a paz geral. A luz não parecia incomodá-los, no entanto. Eleanor ouviu de longe Rich assistindo à TV, no cômodo ao lado, e quase caiu da cama quando ele abriu a porta do quarto com tudo. Ele parecia preparado para deparar com algum tipo de invasor, na meia-noite. Mas quando viu que era somente Eleanor e que ela estava lendo, resmungou. Vivia resmungando. E mandou que ela apagasse a luz para que as crianças pudessem dormir. Depois que Rich fechou a porta, Eleanor se levantou e apagou a luz. Ela conseguia sair da cama sem pisar em ninguém, o que era ótimo para os outros, já que ela era a primeira a se levantar toda manhã. Eleanor pensou que talvez conseguisse não ser pega com a luz acesa, mas não valia a pena correr o risco. Não queria ter de ver Rich de novo. Ele era igualzinho um rato, como a versão humana de um rato, como o vilão do filme de Don Bluth. Vai saber o que a mãe via nele. O pai de Eleanor era zoado também. Muito de vez em quando, após Rich conseguir tomar um banho, vestir roupas legais e permanecer sóbrio, tudo no mesmo dia, Eleanor até entendia porque a mãe chegou a achá-lo bonito. Graças a Deus isso não costumava acontecer. Quando acontecia, Eleanor tinha vontade de ir ao banheiro e enfiar o dedo na garganta. Enfim, que seja, ainda dava para ler. Havia luz suficiente entrando pela janela. Parque. Ela lia tudo tão rápido quanto ele podia prover. E quando lhe devolvia, na manhã seguinte, sempre agia como se estivesse entregando algo frágil, algo precioso. Não daria para imaginar que ela tocara as revistas se não fosse pelo cheiro. Todas que Park lhe emprestava voltavam com cheiro de perfume. Não do tipo de perfume que sua mãe usava, e Mari. Também não era o tipo cheiro da aluna nova. Ela exalava cheiro de baunilha. Ela deixava nos gibis um cheiro de rosas, em boa parte deles. Lera tudo o que ele tinha de Alan Moore, em menos de 2 semanas. Depois, ele passou a lhe emprestar revistas X, em porções de 5. E dava para ver que ela curtia, porque ficava escrevendo os nomes dos personagens dos livros dela, entre nomes de bandas e letras de música. Eles ainda não conversavam no ônibus, mas o silêncio se tornava menos confrontante. Quase amigável, mas nem tanto. Porém, Park teria de falar com ela naquele dia, para dizer que não trouxera nada para ela ler.
Perdera a hora e depois esquecera de pegar a pilha de gibis que ajeitara na noite anterior. Nem tivera tempo de tomar café da manhã ou escovar os dentes, o que deixou preocupado, sabendo que se sentaria bem perto dela. Mas, quando ela entrou no ônibus e lhe entregou os gibis do dia anterior, Park somente deu de ombros. Ela virou a cara, ficaram ambos olhando para baixo. Ela usava aquela gravata feia de novo. No entanto, naquela manhã estava amarrada no pulso. Os braços e os pulsos dela eram salpicados de sardas, camadas de diferentes tons, dourados, róseos, até mesmo nas costas da mão. Mãozinhas de menino, diria a mãe dele, com unhas curtas e cutículas ressecadas. Ela fitava os gibis sobre o colo dele. Talvez pensasse que ele estava bravo com ela. Ele também fitava os gibis, os rabiscos de Art Nouveau. Então ele começou, antes de pensar no que diria em seguida. Você curte Smiths? Tomou cuidado para não soprar seu bafo matinal na cara dela. Eleanor olhou para ele surpresa, talvez confusa. Ele apontou para o livro no qual ela escrevera How Soon Snow, em letras maiúsculas, com caneta verde. Não sei, ela respondeu. Nunca ouvi. Então você só quer que as pessoas pensem que você gosta de Smiths? Ele não pôde evitar parecer desdenhoso. É, ela disse, olhando ao redor do ônibus. Estou tentando impressionar os locais. Ele não sabia dizer se ela não conseguia evitar dar uma de sabe-tudo, mas sem dúvida o fazia com naturalidade. O ar amargou-se ao redor deles. Park virou-se para a parede. Ela olhou por cima do corredor para a outra janela. Quando ele chegou na aula de inglês, tentou cruzar seu olhar com o dela, que virou o rosto. Parecia que estava se esforçando tanto para ignorá-lo que nem participou da aula. O Sr. Stisman ficava tentando destacá-la, algo que ele passara a fazer quando a aula se tornava entediante. Naquele dia estudavam Romeu e Julieta. Você não parece chateada com a morte do casal, senhorita Douglas. Como? Ela perguntou, franzindo o senho para o professor. Você não acha triste? Insistiu ele. Dois jovens amantes mortos. Nunca houve história mais triste. Não a tocam essas palavras? Acho que não. Por que tanta frieza? Tamanha distância. Ele ficou em pé em frente à carteira dela, fingindo estar em meio a uma discussão acalorada. Não sei, ela respondeu. Só não acho que é uma tragédia. É a tragédia, disse o professor. Ela revirou os olhos. Estava usando 2 ou 3 colares de pérolas falsos, tipos que a avó de Park usava para ir à igreja, e brincava com eles enquanto falava. Mas ele fica tão obviamente tirando sarro deles, comentou ela. Quem? Shakespeare. Explique-se. Ela revirou os olhos mais uma vez. Compreenderam o joguinho do Sr. Stisman. Romeu e Julieta são apenas 2 jovens ricos que sempre tiveram tudo o que quiseram. E agora eles acham que querem um ao outro. Estão apaixonados, disse o professor com a mão no coração. Eles mal se conhecem. Foi amor à primeira vista? Foi. Ai, meu Deus, ele é tão fofo! À primeira vista. Se Shakespeare quisesse fazer você acreditar que eles estavam apaixonados, não diria quase na primeira cena que Romeu estava pensando muito na Rosaline. Isso é Shakespeare tirando sarro do amor, explicou a garota. Então por que ele sobreviveu? Sei lá. Porque Shakespeare é um ótimo escritor? Não, disse o Sr. Stisman. Alguém mais. Alguém com coração. Sr. Sheridan, o que pulsa em seu peito? Diga-nos, por que Romeu e Julieta sobreviveu por 400 anos?
Parque odiava falar na aula. Eleanor franziu o senho para ele, depois virou a cara. Ele notou que ficou vermelho. Porque, disse baixinho, olhando para a carteira. Porque as pessoas querem se lembrar de como é ser jovem e estar apaixonado? O Sr. Stisman se recostou em sua cadeira e acariciou a barba. Acertei? Perguntou Park. Ah, sem dúvida acertou, respondeu o professor. Não sei se foi por isso que Romeu e Julieta se tornou a peça mais amada de todos os tempos. Mas sim, Sr. Sheridan, ninguém nunca disse algo mais correto. Ela não notou Park na aula de história, mas ela nunca notava mesmo. Quando ele subiu no ônibus naquela tarde, a garota já estava lá. Ela levantou-se para que ele entrasse no lugar dele, na janela, e depois o surpreendeu ao começar a falar baixo, quase sussurrando. Mas falou. É tipo uma lista de presentes. O quê? São canções que eu queria conhecer, ou bandas que queria conhecer. Coisas que parecem ser interessantes. Se nunca as ouviu, como sabe que existem afinal? Não sei, ela disse, defensiva. Meus amigos, mais velhos. Revistas, sei lá, por aí. Por que não ouve as bandas de uma vez? Ela o olhou como se ele fosse um babaca completo. Não toca Smiths na Rádio Suite 98. Então, porque Park não disse nada, ela revirou os olhos castanhos. Deixa quieto, ela disse. Eles não conversaram mais durante o trajeto. Naquela noite, enquanto fazia seu dever de casa, Park fez uma fita com todas as suas favoritas dos Smiths, mais algumas canções de Ethel and Bunny e Joy Division. Colocou a fita e mais 5 gibis X na mochila, antes de pegar no sono.